Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, espera, insiste, mas nada muda. As portas continuam fechadas, as respostas não chegam, e a sensação é de estar caminhando sozinho em um deserto emocional. É nesse ponto que muitos desistem, acreditando que foram esquecidos. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se for preparação? Talvez o que você chama de atraso seja exatamente o cenário onde Deus está moldando algo maior do que você consegue enxergar agora. Existe uma diferença profunda entre estar perdido e estar sendo conduzido. Quando olhamos apenas com os olhos humanos, enxergamos fracasso, rejeição e injustiça. Mas quando permitimos que Deus revele o propósito por trás da dor, percebemos que nenhuma lágrima foi desperdiçada. A presença de Deus não se manifesta apenas nos momentos de vitória, mas principalmente nos vales onde nossa fé é refinada. É ali que a esperança nasce de forma silenciosa e resistente. A Bíblia nos apresenta a história de José, um jovem que começou sua jornada com sonhos dados por Deus, mas que rapidamente se viu traído pelas próprias pessoas que deveriam protegê-lo. Vendido como escravo por seus irmãos, José experimentou a dor do abandono, da injustiça e da solidão. O que parecia o fim de tudo era, na verdade, o início de um processo profundo de transformação interior. Deus não removeu José da dor, mas permaneceu com ele dentro dela. José desceu ao Egito não como um governante, mas como um escravo. Seus sonhos pareciam mortos, enterrados pela realidade cruel. Ainda assim, algo extraordinário acontece. Mesmo em um ambiente hostil, a presença de Deus o acompanha. A Bíblia diz que tudo o que José fazia prosperava, não porque sua situação fosse boa, mas porque Deus estava com ele. Isso nos ensina que prosperidade não é a ausência de problemas, mas a certeza da presença divina em qualquer circunstância. Com o tempo, José conquista confiança e responsabilidade, mas novamente a injustiça o alcança. Falsamente acusado, ele é lançado na prisão. Agora não apenas longe da família, mas também privado de liberdade. É nesse ponto que muitos se perguntariam: onde está Deus? Mas a narrativa bíblica deixa claro que Deus nunca saiu de cena. Mesmo na prisão, José encontra propósito ajudando outros, interpretando sonhos, mantendo um coração íntegro. A prisão não foi um atraso, foi um treinamento. Deus estava lapidando o caráter de José, ensinando-lhe paciência, discernimento e humildade. O herói bíblico não é aquele que vence sem sofrer, mas aquele que permanece fiel mesmo quando tudo parece injusto. A paz que José desenvolveu não vinha das circunstâncias, mas de sua confiança inabalável de que Deus ainda estava escrevendo sua história. O tempo passa, e os sonhos que José interpreta para outros se cumprem, mas o dele ainda parece distante. O esquecimento humano testa sua esperança. Anos se passam, e José continua esperando. Aqui está uma verdade difícil de aceitar. Às vezes Deus demora não porque se esqueceu, mas porque está alinhando tudo perfeitamente. O propósito exige maturidade, e maturidade leva tempo. Quando finalmente José é chamado diante de Faraó, ele não chega com amargura, mas com sabedoria. Ele não se apresenta como vítima, mas como alguém que reconhece que a fonte de todo entendimento vem de Deus. Esse é o ponto de virada da jornada do herói. O homem que foi traído, esquecido e preso, agora se torna instrumento de salvação para uma nação inteira. José é levado a governador do Egito, responsável por preservar vidas durante a fome. O mesmo Deus que esteve com ele no poço, na casa de Potifar e na prisão, agora o coloca em posição de honra. O propósito finalmente se revela. Aquilo que parecia destruição era, na verdade, preparação. Deus transforma dor em missão e sofrimento em testemunho. O reencontro com seus irmãos sela a mensagem central dessa história. José poderia escolher a vingança, mas escolhe a redenção. Suas palavras ecoam até hoje. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Essa é a essência da fé cristã. Deus não nega a dor, mas a ressignifica. Ele não apaga o passado, mas o usa como base para algo maior.
Essa narrativa nos lembra que a esperança verdadeira não depende de pessoas, cargos ou circunstâncias. Ela nasce da certeza de que Deus está presente mesmo quando não entendemos o caminho. O propósito nem sempre é revelado no início, mas se manifesta para aqueles que permanecem firmes, mesmo em silêncio. Talvez você esteja vivendo o seu próprio Egito. Talvez esteja enfrentando injustiça, rejeição ou esperando há anos por uma resposta. A história de José nos ensina que Deus não desperdiça processos. Cada etapa, por mais dolorosa que seja, está conectada a um plano maior. A presença de Deus não abandona os que confiam, mesmo quando tudo parece perdido. A verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas a confiança plena de que Deus está no controle. Quando entendemos isso, nossa perspectiva muda. O desespero dá lugar à esperança, e o medo cede espaço à fé. Deus continua trabalhando, mesmo quando você não vê sinais imediatos. O propósito divino muitas vezes se revela depois da dor, não antes. É por isso que precisamos aprender a caminhar pela fé, não pela vista. José não sabia onde terminaria sua jornada, mas escolheu confiar em cada passo. Essa escolha transformou sua história e impactou gerações. Hoje, Deus continua escrevendo histórias semelhantes. Ele continua levantando pessoas feridas para curar outras. Continua transformando prisões emocionais em plataformas de propósito. O mesmo Deus que esteve com José está presente na sua vida agora, oferecendo direção, esperança e sentido. Não permita que o atraso roube sua fé. Não confunda silêncio com abandono. Deus está mais próximo do que você imagina. Ele trabalha no invisível, preparando o cenário para algo que fará sentido no tempo certo. A sua história ainda não terminou. Quando tudo parece perdido, é exatamente aí que Deus começa a agir de forma mais profunda. Confie, espere, permaneça. O propósito está sendo formado, e a presença de Deus nunca saiu do seu lado.